No livro 3, neste livro 3, nós veremos a criação de sítios eletrônicos. Para criar sítios ou sites, exige um certo conhecimento técnico com relação à linguagem de programação e marcação, com relação ao banco de dados, com relação aos servidores. Esse conhecimento técnico ele demanda uma certa curva de aprendizagem um pouco íngreme, né? Em função das suas características teóricas e também estritamente técnicas, né? Então, uma pessoa para poder desenvolver um site a partir do zero, né, do pontapé inicial, ele vai demandar aí cerca de 1.200 horas de treinamento, mais ou menos. Mas nós podemos utilizar um site para criação e hospedagem que existe hoje na net. É um serviço de uso comum, quer dizer que nós podemos utilizar. Ele vai facilitar muito a nossa vida com relação à criação do site, né? Ele já tem certos recursos que nós conseguimos utilizar de uma maneira bem automatizada. Isso facilita muito, né, a criação de um site. Mas aí vem uma dúvida interessante, né? Porque se eu tenho sites que criam automaticamente páginas, por que eu não passo a criar tudo automaticamente? Veja bem, esses ambientes de criação de site eles são para uso comum, né? Eles não são aplicáveis, por exemplo, para um grande software, um software que vai rodar, por exemplo, NetBanking, ou às vezes até mesmo um e-commerce maior, né? Então ele já tem os recursos, digamos assim, pré-prontos, você utiliza, mas nem sempre é aplicável àquilo que você quer, principalmente se for aí de um escopo um pouco maior, se tiver uma integração maior, se tiver um domínio específico de aplicação. Bom, nós temos aqui 3 conceitos chaves que nós devemos saber. O primeiro deles é o editar e criar o site. O que é o conceito de editar ou criar o site? O que é isso? É o procedimento de editoração e geração de conteúdo das páginas. Então, quando nós falamos, vamos editar ou criar um site, significa que nós vamos começar um procedimento para editar o conteúdo e para gerar o conteúdo. Nós temos também o conceito de publicar, né? O que é publicar? Agora eu vou publicar esse site, né? Uma vez que eu criei, uma vez que eu já gerei o conteúdo, agora eu vou publicar. Publicar significa tornar ele disponível para acesso. Quer dizer, eu vou colocar ele na internet para que qualquer um possa acessar esse site, né? Esse é o conceito de publicar. E hospedagem, na verdade, como eu armazeno esse site. É armazenar esse site no servidor, né? Então, toda vez que você fala assim, onde que é a sua hospedagem? A minha hospedagem é em tal servidor. Significa que o seu site está armazenado em tal servidor. Então, retomando, 3 conceitos chaves. Primeiro, editar e criar site. É o procedimento da editoração e criação do conteúdo. Publicar. Publicar significa tornar o site disponível para acesso, né? Todo mundo pode acessar. E hospedagem significa lugar onde eu vou armazenar aquilo que eu gerei, aquilo que eu criei. Existem muitos ambientes para a criação e hospedagem de sites, né? Vários deles, na verdade, uma busca rápida na net, eu identifiquei pelo menos 15. Alguns deles estão aqui, tá? O Wix, GoDaddy, Yola, Web, Moonfruit, Squarespace, WebStar, Jindo, Website Builder, Pages, Website Builder, enfim. Tem muitos deles, cada um com sua característica geral. Nessas suas características, na verdade, nós separamos algumas delas, que é comum a todos, e criamos esse conjunto de propriedades. Como assim? Cada um desses criadores, esses editores de automáticos de hospedagem de site, ele tem as suas propriedades, né? Que são, por exemplo, com relação aos planos e serviços prestados, né? O SLA, né? O nível de acesso, o Service Level Agreement, de acordo com o nível do serviço, né? O que é isso? Se eu optar por algum deles, eu vou ter que, primeiro, antes de utilizar, verificar quais planos ele possui. Então, por exemplo, algum deles não tem plano gratuito, eu tenho que pagar. Alguns têm plano gratuito, mas ele me limita a alguns recursos, né? Que é o que a grande maioria faz, né? Quer dizer, ele te disponibiliza um plano gratuito, você pode utilizar, mas a quantidade de recursos é limitada. Tá? Não é
totalmente livre. Templates, né? O que são os templates? São os modelos. A intenção desse site é fazer com que o usuário consiga gerar o mais rápido possível o seu site. Então, por isso, muitos deles disponibilizam uma quantidade enorme de templates, de modelos, para que você possa não partir do zero, né? Quer dizer, vou desenvolver um website a respeito da minha pessoa e eu sou um veterinário. Então, lá eu vou ter lá modelos relacionados a animais de estimação, por exemplo. E aí eu vou criar aí no website, não a partir do zero, mas já a partir de um modelo pronto. Domínios. Esses sites, eles possuem, alguns deles conseguem fazer o gerenciamento de domínios, né? O que é isso, né? Vamos imaginar a seguinte situação. O domínio é um nome público da internet. Então, por exemplo, www.tftr.edu.br, isso é um domínio público. Isso precisa ser gerenciado e isso tem um custo para a universidade. Alguns ambientes desses eles possuem a capacidade de gerenciar domínio, né? Ou seja, eu posso adquirir um domínio, né? Criar, por exemplo, www.alexandrelerado.com, usar esse domínio para que seja publicado no meu site, né? Lógico que tudo isso tem um custo, né? Não é livremente de acesso livre, aberto, né? Mas, eventualmente, eu posso ter aí, ao invés de ter o www.alexandrelerado.com, eu posso ter, por exemplo, wix/alexandrelerado, né? Tem o nome aí do editor de texto /página, publicado, né? Para uma empresa, isso pode não ser elegante, mas para alguém que está iniciando a sua atividade, sim. Suporte a e-mail. Suporte a e-mail, nós temos dois aspectos. O primeiro dele, que é com relação ao domínio, né? Ou seja, eu posso criar um e-mail chamado admin@alexandrelerado.com. Então, quer dizer, eu estou criando um e-mail do meu domínio, ou mesmo com suporte à integração de e-mail, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes eu vou criar um formulário no meu site para que as pessoas possam preencher, e isso vai ser disparado, esse formulário, para o meu e-mail, né? Então, isso precisa ser analisado também. Suporte a múltiplos navegadores. Eu preciso verificar se esse gerador meu de conteúdo ele atende Internet Explorer, se ele atende Firefox, se ele atende Chrome, por exemplo. Por quê? Porque eu posso desenvolver o conteúdo no Chrome e ele não tem um aspecto muito igual no Firefox, né? Ele pode ter problemas no Firefox. Eu preciso ver se eles têm suporte a banco de dados. Então, como assim? Eu quero criar uma lista contendo os meus contatos, né, da minha empresa lá no meu servidor. Então, você tem que verificar se você pode criar essa lista e você pode armazenar essa lista no banco de dados, né, se ele tem suporte a banco de dados. Relatórios estatísticos de uso. Bom, eu tenho o alexandrelerado.com, eu quero saber quem acessou, de onde vieram esses acessos, né, e qual a quantidade desses acessos numa fração de tempo. Isso para mim pode ser muito importante. Internacionalização e suporte de idiomas, né? Então veja bem, eu posso ter aqui o suporte de idiomas no momento da criação do site, né? Em que eu vou ter o ambiente que nós vamos trabalhar em português ou em inglês, mas eu posso ter também um site que eu crio ele uma única vez e eu vou criar dicionários para ele. E aí, para cada lugar que ele for acessado, ele vai usar um dicionário diferente, né? Então, por exemplo, tem no site aqui do alexandrelerado.com, né, tem um dicionário português brasileiro. Significa que se alguém no Brasil acessar esse site, vai aparecer em português do Brasil. Se alguém dos Estados Unidos acessar esse site, aí vai aparecer o mesmo site, na mesma estrutura, só com o formato em inglês americano. Tá? Nós temos também a questão da dependência do ambiente, né? O que é a dependência do ambiente? Eu criei o site, como que eu faço, por exemplo, para hospedar ele em outro lugar? Né? Isso não é praticamente comum entre eles. Então, o que acontece? Eu criei no Wix ou em outro, por exemplo, eu posso ficar preso nele, né? Eu tenho que sempre usar ele, dependendo dos planos dele. Né? Isso tem que ser analisado também. E nós vamos utilizar na nossa aula prática, né? Vamos criar o nosso site, nós vamos utilizar o Wix como exemplo. Bem, vamos criar então nosso website. Nós vamos utilizar como exemplo o Wix, é um serviço que ele tem uma versão gratuita e também tem uma versão paga.
Em termos de interface, ele é considerado até bem amigável. Não é o único gerenciador de conteúdo e criador de sites disponível, né? Existem outros, conforme nós já falamos na apresentação. Todos eles são bem semelhantes, né? Em termos de usabilidade, são bem parecidos. Existem algumas diferenças, não só em usabilidade, mas em termos de conta, de custo e acesso para cada um deles. Nós não vamos falar de todos, né? Vocês viram que são muitos, então nós vamos pegar um como exemplo, que no nosso caso é o Wix. A primeira operação que vocês deverão fazer no Wix, ou em qualquer um dos sites que criam página, é criar a conta, né? Então vocês vão ter que vir aqui no sign in, né? Criar uma conta. Percebam o seguinte: existe uma integração aqui com o Facebook ou com o Google. Isso permite utilizar aí, o login existente no Facebook e também no Google. No nosso caso, eu vou colocar aqui que eu já sou um usuário cadastrado. Caso não seja um usuário cadastrado, eu vou ter que clicar aqui I'm a new user, né? E criar uma conta para mim. Dá login. Tá lá. Ele está acessando minha conta. Percebam que eu tenho um teste aqui, ó, um site chamado teste. A minha conta é alerario7.wix.com. Ele vai aparecer aqui, ó, Hi Alerario. Ele vai dar essa interface para nós, como interface de gerenciamento. O que nós vamos começar a explorar? Bom, primeiro, questão do idioma, né? O Wix ele é multi-idiomas, nós podemos escolher aqui o português. Percebam que já mudou o idioma de todo o site, né? Então agora nós podemos editar em idioma corrente, que é o português. Eu posso vir aqui criar então aí o faturamento e com relação ao pagamento de compras, a utilização de cupons ou mesmo sair da minha conta. No nosso caso, nós podemos aqui ter o nosso painel de controle, que a gente pode criar, editar site, né, fazer um upgrade, enfim. Eu vou vir aqui em meus sites, deixa ele carregando. Está lá. Ele acabou carregando o site e ele deu o endereço onde foi publicado, né? Então, se eu clicar aqui, na verdade, isso foi um teste que eu acabei criando um pouco antes da gente acessar, né? Então, esse aqui é o site publicado. Aqui tem a questão dos planos, né? Os planos, o quanto que custa a publicação do site. A questão dos domínios, de eu associar, né? Então percebam que esse domínio aqui, esse site, ele está como http://alerare.wix.com/teste, mas eu poderia colocar alerare.com.br, por exemplo. Então, nesse caso, eu teria que ter um domínio, teria que vir aqui e criar um domínio, e eu poderia até criar um e-mail personalizado também, né? Então, essas são as ações, né, que nós podemos ter. E aqui, em teste, né, nós podemos criar um novo site, né? Podemos fazer a criação de um novo site. Vamos vir aqui, vamos criar um novo site. O Wix, como os outros, ele permite que nós escolhemos algum template, né? E esse template ele pode ser usado como estrutura visual do nosso site. Isso vai facilitar muito. Inclusive, ele dá uma série de categorias para que nós possamos, a partir deles, né, escolher o que realmente nos mais agrada, aquilo que nós precisamos, né? Temos aqui os mais usados, um template em branco a partir do zero, na loja virtual, jogos, brinquedos, música, entretenimento, gastronomia e hotelaria, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui gastronomia, hotelaria, e aí aqui dentro nós temos aí as subcategorias e assim sucessivamente, né? Então nós podemos criar o nosso site a partir de um já existente, né? O que vai facilitar e muito,
Então vamos pegar aqui, vamos ver se nós temos aqui, cadê? Aqui, ó, comunidade educação. Vamos pegar um aqui. Então, aqui, comunidade educação, né? Tem preços, na caso seja o template, eu posso comprar esse modelo. Então, vamos escolher um modelo aqui, vamos escolher esse modelo. Tá? E mais nos agradou. Editar. O editor do Wix começa a carregar. Então, nesse momento, nós não publicamos o site. Esse site, na verdade, não existe ainda. Ele está em edição. Aguardar carregar o editor do Wix. Está ali, então. Está ali, então, o nosso template. Né? Então, percebam que ele já carregou aqui alguns nomes, né? E aí, a partir de então, nós podemos fazer, né, editar, criar, então, o nosso site. Né? Então, vamos colocar aqui, em vez de Franklin, vamos editar com 2 cliques. Eu vou colocar aqui conteúdo digital. Vamos colocar aqui criação e gerenciamento. E a partir desse instante nós conseguimos editar, até mesmo figura. Eu posso vir aqui, ó, trocar imagem. Eu posso vir aqui e fazer uma substituição dessa imagem por outra. O próprio Wix oferece às vezes até um acervo, né, dependendo do editor. Vamos ver se nós temos ícones aqui. Aqui, tecnologia. Tá lá, eu já troquei a imagem, eu posso fazer uma arte só para demonstrar. E assim sucessivamente nós conseguimos editar então a nossa página, né? Aqui então nós conseguimos fazer toda a modificação do nosso conteúdo, né? Bem-vindo a conteúdo digital. Nós podemos colocar aqui ícones referentes à integração com mídias sociais, né? Aqui nós temos no canto esquerdo nós temos uma estrutura dos menus, né? Percebam que aqui em cima existe um menu, ó, sobre, né? Sobre tem um Fale Conosco. Ele já carrega o que acontece nesse Fale Conosco. Ele já dá isso, eu posso modificar isso aqui. Aqui em matrículas também, ó. Quando eu clicar em matrículas, isso aqui é um menu, né? Então nós podemos vir aqui, páginas, matrículas. Eu posso criar, adicionar uma página nova, né? Então, vamos ver se esse modelo... Aqui, vamos colocar aqui, ó, adicionar página. Então, aqui ele já aparece, ó, sobre, aonde você quer que adicione a página. E assim sucessivamente. E aí eu consigo navegar nessas páginas por meio desse menu à nossa esquerda e fazer a editoração dela, né? Então, aqui, ó, por exemplo, vim em matrículas. Esse aqui é o conteúdo que está em matrícula. Eu posso vir aqui e modificar, fazer a modificação disso, né? Eu tenho aqui também
Vamos lá. Uma pasta que vai possibilitar eu modificar o fundo, né, o design, a estrutura do meu, o design do meu página, né? Começar pelo fundo ou pelas cores. Né? Percebam que aqui ele já dá uma paleta padrão. Então, o que acontece? Eu escolhi o template ele já tem essa paleta. Né? Vou mudar aqui. Tá. Acabei fazendo a modificação da paleta. Tá lá. Eu posso fazer isso. Né? Eu consigo modificar, por exemplo, as fontes utilizadas. Ó. Mesmo. Eu posso adicionar componentes. Eu quero adicionar um texto, quero adicionar uma imagem, uma galeria, botões, menus. Eu quero criar um blog. Né? Eu consigo fazer isso. Eu quero criar um link para redes sociais, para o Facebook, por exemplo. Eu posso fazer isso. Eu posso comprar componentes do meu fornecedor. Né? Então, por exemplo, aqui tem que ele chama de Wix Market. O que eu posso fazer? Eu posso vir comprar ou ícones, não só ícones, mas aplicativos, por exemplo, de e-commerce e colocar dentro do meu site. E aqui eu tenho, então, uma estrutura onde eu vou fazer a configuração do meu site. Né? Por exemplo, o endereço. Qual que é o endereço dele? O endereço dele, por enquanto, ele está em http://7wix/ meu site. Né? Ele dá esse endereço como estrutura. Tem aqui algumas estatísticas, só que estatísticas ele já é um outro tipo de conta que nós precisamos fazer. Vou copiar esse endereço aqui, deixar ele guardado, que nós vamos utilizar. Vou dar um concluído. Aqui no nosso canto superior do Wix, nós temos alguns ícones importantíssimos, né, como pré-visualizar. O que é o pré-visualizar? Ele vai carregar a página como sendo uma página final. Né? Então, quando eu cliquei em pré-visualizar, vou voltar aqui, percebo que ao clicar em pré-visualizar, ele já sumiu aquela barra, apareceu essa barra aqui e é como se eu estivesse dentro da minha página. Olha lá, já é dentro da página já. Aqui ele tem uma modo de edição mobile também, para dispositivos móveis. Vamos clicar nele. Vamos ver se esse modelo e essa conta suporta isso. Tá lá. Vou voltar ao editor. Tá, eu posso salvar. Nós vamos salvar. Aqui ele vai pedir, olha, esse é o momento de salvar, qual que é o nome do seu site. Né? Efetivamente agora ele vai ter que chamar isso nome. Vamos colocar esse aqui de aula 1. Então o que acontece? Esse vai ser o endereço de acesso agora. alerade7.x.com/aula1. Né? Vocês poderão acessar da casa de vocês. Vou vir aqui salvar. Ele vai salvar o site. Tá lá, parabéns, seu trabalho foi salvo. Vou dar um OK. Tá. E agora nós temos a questão de publicar. Né? O que é o publicar? O publicar é tornar online. Assim que nós clicarmos em publicar, aí, assim que eu habilitar e executar a publicação, toda a internet poderá acessar o meu conteúdo. Né? Então, vou vir aqui, publicar. Até então nós estávamos editando, né? Então não havia acesso para toda a internet. E a partir desse instante, todos poderão acessar. Então você está prestes a publicar seu site online. Ele será publicado no endereço alerade7.x.com/aula1. Né? Aí tem os comandos, né, que ele fala, ó, permito os motores de busca. Né? O que é isso? É permitir que motores de busca como o Google, por exemplo, consigam indexar a sua página e fazer busca. Ativa a visualização móvel, quer dizer, nós criamos esse conteúdo para desktop, mas uma vez habilitado, o próprio Wix ele se encarrega de fazer uma versão automática para dispositivos móveis. Né? E a partir daí clicamos em publicar, né? Os dois estão ativos, e agora nós estamos publicando o site. Parabéns, seu site está publicado e estará online em poucos segundos ele dá um endereço.
Ele dá uma propaganda aqui, olha, receba um domínio próprio grátis agora, né? Quer dizer, cria, em vez do seu site ter esse endereço que é difícil de memorizar, cria um domínio seu, né? Vou vir aqui, vamos ver se ele vai estar disponível. Percebam que agora no navegador apareceu, né, o alerare7.x.com/aula1. Está aqui, então, a partir do template, a criação da página. Percebam que o Wix, nessa versão gratuita, ele deixou um menuzinho aqui em cima, que é a propaganda dele, e outro aqui embaixo. Então, essas duas propagandas elas poderão sumir de acordo com a sua conta. Então, no nosso caso, como é conta gratuita, a conta gratuita ele vai inserir propaganda, né? Mas caso vocês optem por uma coisa mais profissional, que não apareça o Wix, vocês podem registrar domínio, dependendo da conta, não, propaganda nenhuma do Wix vai aparecer, né? Aparece somente o site em questão. Então, essa é a questão da publicado, né? Então, está aqui, vou voltar para o endereço. Ele vai carregar. Tá. Muito bem. O que nós vamos fazer agora de exemplo? Eu vou vir aqui e vou fazer uma modificação, né? Criação e gerenciamento, eu vou arrastar ele um pouquinho mais para cá. Vou colocar criação e gerenciamento com o uso de ferramentas www. Tá aqui, fiz essa modificação, né? Vou salvar essa modificação. Beleza, salvei. Tá. Estou editando. Se eu vier aqui em aula 1, nesse endereço, né, alerare7.x.com/aula1, vou mandar atualizar o site. Carregar novamente. Percebam que criação e gerenciamento ainda continua aqui. Com o uso de ferramentas www, essa inserção, essa modificação, ela está salva no modo de edição. Então eu estou editando, mas ela não está publicada. Se ela não está publicada, então ela não é disponibilizada para os usuários da internet. Então, para que isso seja disponível, eu tenho que vir aqui em publicar, né, e fazer a nossa publicação. Uma vez publicado, está lá, então, o surgimento então, nosso conteúdo. Uma vez publicado está o nosso conteúdo, ele começa a aparecer, ele aparece online. Bom, a título de demonstração, vamos criar um site então a partir do zero. Então nós vamos criar aqui um site novo, já voltei para a minha conta, estou na minha página principal, vou criar um site novo. Ao invés de escolher algum template, eu vou optar em escolher um site em branco. Mesmo assim, ele nos dá uma referência, né? Ele fala, tá, mas é em branco, mas qual que é o seu template? O que você quer? Então, na verdade, nós vamos escolher esse comece do zero. Então, percebam que ele vai ser bem diferente do outro site que nós criamos, né? Edita de site, vamos lá. O outro site ele já carregou com menus, já carregou com várias páginas, e nesse não. Nesse nós vamos começar realmente do zero. Esse é o nosso site, né? Se nós viermos aqui em pré-visualizar, isso é o que vai aparecer, né? Nada mais, uma tela em branco. Então nós vamos criar então a nossa página. Nós vamos vir aqui, ele vai falar, tá, quais páginas que você tem? Uma primeira que é a home, né? Então é essa página. Nessa página principal, nós vamos vir aqui adicionar alguns componentes. Vamos colocar aqui um texto, um parágrafo. Aqui ele já coloca um exemplo. Vou colocar aqui para editar. Esta é uma página principal.
exibida. Perfeito. Tá lá, nós criamos então nossa página, nós vamos aqui em pré-visualizar. Tá lá, né, vai aparecer apenas essa mensagem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma nova página. Páginas, adicionar página. Mesmo assim, ele nos dá um template, né? Então, por exemplo, ele quer mostrar uma galeria de fotos ou lista de preços. Não, nós vamos começar com um branco. E o nome dela, vou colocar aqui, sobre, ok? Então, na página sobre, nós vamos colocar aqui uma imagem, pode ser. Vamos colocar aqui uma imagem. Vou colocar essa aqui, ó. Pronto. Está lá a imagem, com o título, com tudo. Vamos pré-visualizar. Está lá, então, a nossa imagem. Só que um detalhe, né? Nós não temos como voltar para a página principal. Olha lá. A gente tem até aqui um mecanismo de transição. Por exemplo, posso vir aqui no sobre, a hora que eu pré-visualizo, não tem nenhum botão que eu clique e navegue nas páginas. Nós temos que criar uma estrutura de menu. Nós podemos criar aqui em cima uma estrutura de menu. Vou ver aqui, adicionar botões e menus. Menu. Vou criar um menu. Pré-visualizar. Olha lá. Agora nós temos então como alternar páginas. Então, vamos voltar a editar. Vou criar aqui mais uma página. Vou colocar essa página de formulário. Ok? Percebam que o Wix é bem automático, ele já atualizou o nosso menu. Ele já fala, olha, clica aqui para editar. Nós vamos remover esse texto aqui. Beleza. E nós vamos vir aqui, vamos adicionar então. Pode ser aqui botões e menus. Não, botão menu não. Vou colocar um ápice aqui, né? Vou colocar aqui, ó, formulário de contato. Tá lá. Ele já cria um formulário pronto para nós, né? Para visualizar sobre formulário. Aí o formulário a pessoa preencheria, colocaria o e-mail e enviaria a mensagem, né? Então, o editor. Tá, aqui, ó, no formulário de contato, o que acontece? Nós preenchemos um e-mail obrigatório. Como assim? Quando a pessoa preencher esse formulário, esse e-mail vai ser enviado no e-mail com o conteúdo desse formulário para alguém. Né? No caso, vai ser enviado no e-mail alerar@gmail. Mas nós podemos ir aqui e trocar esse formulário. E podemos colocar também um carbon copy, né, que nós chamamos. Né? O que é isso? É uma cópia do e-mail. Né? Ou seja, ele manda para alerar@gmail, por exemplo, manda para uma outra conta de e-mail, eventualmente. Só lembrando, esse site precisa ser salvo, nós vamos salvar, né, aula 2, está lá, salvar agora, e finalmente nós vamos publicar o site. Publicar. E o resultado final, né, vocês podem conferir da casa de vocês, vai ser essa página criada, então, tá lá, a partir do Wix.